nesse Summit. Já estamos aqui quase no penúltimo painel. No entanto, vocês sabem muito bem, né, que o AI Summit é a hora e a vez também das startups. Então, a gente agora tem mais um pitch de startups. Eu vou convidar para chegar aqui ao palco com a gente o fundador, ou co-founder, Fernando Wolff, da Tech for Human. Palmas para eles, por favor. Boa, Fernando. Obrigada. Enquanto ele vem correndo aqui, vai falar um pouquinho para a gente sobre a startup dele. Aqui, ó. Tem passaporte, né? Eu vou te dar. Vai estar naquela tela? Não, eu conto para você. Alô. Obrigado, Muzi. Obrigado também ao pessoal da Distrito, Gustavo. Recomendaram a gente para participar aqui no evento e poder fazer o pitch aqui hoje. Bom, a empresa chama Tech for AI. E antes de eu falar um pouquinho da empresa, eu queria contar como é que a gente chegou no ponto que a gente está hoje. A gente não criou a empresa por causa do hype, eu concordo aqui com o pessoal estava falando, existe um hype em cima de IA, mas a gente acredita também nesse movimento. Mas o nosso interesse por IA já vem de muito tempo atrás. A gente, em 2016, pegou o que a gente chama da primeira grande onda de inteligência artificial. A gente criou uma empresa que foi uma das principais provedoras de chatbot no mercado brasileiro, principalmente voltado para o setor financeiro e securitário. E eu digo que é uma grande onda, porque não foi nem perto do que a gente agora está vivendo com a IA generativa. E aí a gente agora vai para uma nova onda, né? A gente falou assim, tá bom, e como é que a gente agora aproveita tudo que foi criado e tudo que vai ser criado em inteligência artificial para o desenvolvimento dessas companhias, das seguradoras, bancos, planos de saúde, varejistas? Como é que isso se implanta na prática? Como é que a gente usa toda a inteligência artificial, não só para gerar um conteúdo, não só para eu fazer uma nova imagem e postar nas redes sociais da companhia, como é que isso vai funcionar para eu ganhar eficiência operacional? E a gente acredita numa nova onda chamada agentes autônomos. Mais cedo o Gustavo falou de AI workers ou agentes de AI, e tudo está direcionando para o mesmo caminho, que é a gente tentar passar os processos que são repetitivos e que são possíveis de um robô fazer, deixar na mão dos robôs. E não mais a gente treinar ele para fazer exatamente uma tarefa específica e assim a gente passar para ele um conteúdo de coisas e ele vai tomar a melhor decisão naqueles casos. Para isso, para esses agentes autônomos funcionarem, a gente precisa dar um portfólio de tecnologias para dentro desses agentes, né? Então, a gente fala em LLM, né, nos modelos de linguagem natural ou os small models também. Isso é parte dos agentes autônomos. Dentro desses agentes vão estar uma parte muito importante, que é a memória. É eu poder voltar dentro da companhia e ela saber que eu já perguntei sobre uma fatura, ou eu já pedi um guincho, ou eu já pedi uma informação sobre o meu pacote que ainda não chegou. Então, memória. Eu preciso ter dentro dessas ferramentas os novos termos que chamam-se hoje em dia de guardrails, né, o que a gente está chamando aqui de barreiras. Então, como é que eu controlo a parte de ética, como é que eu controlo a parte de segurança e isso cria-se barreiras dentro desses agentes, o que esses agentes podem falar ou não. E por aí vai também a parte de conectividade com os outros sistemas e performance, né? A gente quer colocar agentes autônomos que consigam ser mais rápidos e mais eficientes que os humanos. Dentro desse novo mundo de agentes autônomos, eles vão ser possíveis de interagir com documentos, ler os documentos e tomar decisões específicas para os clientes, né? A gente estava falando aqui há pouco de computação visual e parte de ler esses documentos passa por tudo isso que estava sendo falado. Outra parte é o que eu vou fazer com aquele documento que eu li. Eu recebi uma CNH, recebi um comprovante de um carro, como é que eu dou em garantia a um veículo sem ter que alguém analisar aqueles documentos? Hoje até que ela já tem clientes, seja banco, seja seguradoras no portfólio. Nós somos em 57 pessoas, 57 techers desenvolvendo soluções.
Recentemente, no evento de NAI em São Francisco, a gente anunciou um investimento de 50 milhões para construir essa plataforma que a gente chama de AI as a Service. Dentro dessa plataforma, a gente tentou tirar tudo o que é do mundo de engenharia de prompt, AIs, técnicas de RAG, fine-tunings, e por aí vão. Cada vez mais a gente vai ter mais termos surgindo, porque a tecnologia está exponencial, e a gente tentou passar tudo isso para um consumo de API. Então, os nossos clientes hoje conseguem, dentro da nossa plataforma, consumir uma API de domínio específico para falar sobre cartão de crédito para o mercado brasileiro. O que significa falar de um domínio específico no cartão de crédito brasileiro? Ele sabe exatamente quais são as regras do Bacen, exatamente quais são as regras daquele banco, exatamente como é cobrado juros ou como é cobrado uma multa, e consegue responder aos clientes num domínio específico. Eu não estou falando com um GPT que fala de uma forma generalista, eu estou conseguindo ter informações precisas. E aí eu consigo colocar dentro das companhias, no website, eu consigo colocar nos aplicativos, nos bots, no WhatsApp e assim por diante. Então, essa é uma primeira aplicação. A segunda aplicação é ligado ao visual. Ler documentação, ler comprovante de pagamento, ler matrículas de imóvel, ler documentos de óbito quando eu preciso fazer uma recuperação de um seguro de vida. Então, é a parte do Vision. São APIs ligadas à visão, a eu conseguir ler todos os tipos de documento possível sem eu ter um pré-treinamento. E, por último, são APIs para facilitar a vida dos operadores. A gente já não acredita mais no que a gente no passado, que os operadores iam todos acabar. A gente acredita mais que a tecnologia vai potencializar e esses operadores, seja de back-office, seja de centrais, eles vão ser enriquecidos, né? Eles vão conseguir fazer mais atendimentos com menos tempo. E para isso a gente tem que fazer algumas funcionalidades, como por exemplo, ele lê toda a conversa em 1 segundo e não mais ter que passar a conversa inteira ou ter que perguntar 10 vezes para o cliente qual é o CPF dele, coisas desse tipo que a gente passa no atendimento. Vou trazer aqui alguns casos sobre APIs de base de conhecimento de domínio específico. A gente criou para o consórcio, lendo todos os manuais da ABAC, né, que é a Associação Brasileira dos Consórcios, lendo os regulamentos dos consórcios, e hoje a gente consegue, dentro da nossa API, dizer exatamente como funciona o lance daquela administradora. E eu sei que o lance na administradora não é o lance daquele jornal, não é um lance de futebol, é um lance que o cara dá numa assembleia de consórcio. Então, fica enriquecido com a base de domínio específico. Outro caso que a gente tem dentro das nossas APIs são extração de documentos, como nesse caso aqui, documento de comprovante de pagamento. Um dos grandes problemas que a gente tinha nos bancos, a gente foi perguntar quais seriam os casos de uso deles, era assim, não, eu tenho um time aqui que quando a fatura não é processada, o cliente liga falando, olha, meu cartão bloqueou porque não foi pago, mas eu já paguei, manda o comprovante. Aí tinha um time lá que olhava, não, realmente, o cliente pagou, checava. Então, eu não faço só a leitura do documento, mas como eu bato todos os dados do documento e até mesmo o código que aparece embaixo da transação, eu bato se aquela transação é verídica e, com isso, eu valido que aquele comprovante de pagamento, que é uma foto, é um documento válido e libero o cartão de novo para o consumo do cliente. Isso funciona também para leitura de matrícula, como eu falei, matrícula de imóvel, quando a gente quer dar um imóvel em garantia para algum empréstimo no banco, a gente consegue ler a matrícula inteira do imóvel e dizer, olha, esse imóvel aqui não pode ser porque ele está penhorado, ou ele já está alienado para uma outra empresa, ele já está dado em garantia. E o último caso de uso que eu trago aqui é numa plataforma de atendimento, então plataformas de atendimento como Salesforce, Zendesk, Sorro, o cliente mandava informação e essas informações estavam ali no WhatsApp do cliente e também na tela de atendimento do operador. Esse operador, ao invés de ler toda essa conversa, ele clica num botão e chama a sumarização da nossa plataforma. E essa sumarização sabe quem é o cliente, sabe que esse cliente já entrou em contato, quais são os motivos e consegue associar também a conversa que ele está tendo lá e trazer isso de uma forma resumida. Recapitulando aqui, os nossos modelos, a gente utiliza
modelos de mercado. Esses modelos eles estão dentro da nossa infraestrutura, então nada é compartilhado com a rede externa. Isso garante a segurança para os nossos tipos de cliente. E não é necessário fazer nenhum tipo de treinamento. As APIs elas estão disponíveis e já treinadas com modelos customizados dentro da nossa plataforma e permite os nossos clientes fazerem um acompanhamento contínuo da performance dessas APIs. Então, em quanto tempo ela está respondendo, se ela está respondendo para todos os casos, se ela está errando para algum caso, é possível controlar dentro da nossa plataforma de AI as a Service. Quem quiser, fala comigo depois daqui e vamos testar dentro da empresa de vocês. Obrigado.